iniciando a gravação. E só vou dar uma pequena revisada aí na aula passada, que a gente terminou a aula falando sobre o Group By. E deixa eu dar uma compartilhada, antes que eu esqueça. Tá? Agora, se alguém quiser falar alguma coisa aí, tiver sem microfone, pede um colega aí para anunciar que eu vou perder o chat agora, tá? Então, vocês estão vendo minha tela? Tá de boa? Estamos sim, professor. Show. Eu já comentei algumas vezes sobre isso, né? O select mais completo, né? O mínimo é o select from, select, ou um coringa que a gente usa quando quer listar todas as colunas. E essa listagem de todas as colunas, ela vai aparecer para a gente na ordem que nós criamos, que é o asterisco, from a tabela. Esse é o select mínimo, é o select mais básico que tem. No caso de função de grupo, né, a gente pode usar a cláusula where, que a gente já comentou bastante sobre ela, já utilizamos, vocês também já utilizaram certamente aí na disciplina anterior. A cláusula where, ela estabelece um predicado, uma condição para você extrair as linhas da tabela. Então, você tem o dado armazenado, você tem um valor armazenado na tabela, e você quer extrair as linhas, as tuplas, que atendem àquela condição. Se você não colocar a cláusula where, ele vai extrair a tabela inteira. Se você colocar uma cláusula where, ele vai extrair apenas aquelas linhas que atendem àquela condição. E aí a gente fez um exemplozinho bem tranquilo aí. Gosto de fazer assim, fica mais fácil para a gente visualizando. Creio eu. A gente tem aquela base nossa, aquela base de estudo, que é o empregado e o departamento, né? O nível a gente não vai colocar ainda, a gente vai colocar ele mais para frente, mas a gente não vai utilizar agora, então não vai colocar. Então, select asterisco from empregado, vai aparecer as 14 linhas que a gente tem na tabela, sem qualquer critério de seleção, porque não tem critério de seleção. A ordem das colunas aqui é a ordem que eu criei. Se eu quiser uma ordem diferente dessa aqui, eu tenho que listar na ordem que eu quero, mesmo que eu coloque todas as colunas. Com asterisco eu não consigo, por exemplo, colocar comissão na frente do salário. Eu teria que listar todo mundo, aí eu colocaria a comissão depois do salário. E aí, se eu quiser só aquelas linhas, deixa eu usar o alias, né? Vou aumentar um pouquinho aqui, porque de repente pode ter alguém vendo para o celular aí. Eu vou usar sempre o alias. Ponto ID departamento igual a 10. Então, eu quero todas as colunas, todas as linhas, com todas as colunas, mas apenas as linhas que atendem ao ID departamento igual a 10. Obviamente, só vai selecionar os empregados que tiverem ID departamento igual a 10. Então, essa é a cláusula where, né, que a gente já usou e vamos usar muitas outras vezes. Aí aqui tem uma coluna e a função de grupo. Qual o objetivo da função de grupo? Só revisando. O objetivo da função de grupo é fazer um pré-processamento sobre as linhas que estão na minha tabela. Então, por exemplo, se eu quiser o total de salários aqui dos empregados do departamento 10, eu não tenho essa informação armazenada na minha tabela. Mas eu tenho os salários de todos os empregados do departamento 10 armazenados na minha tabela. O que eu quero fazer? Eu quero pegar todo mundo, quando eu falo todo mundo, eu estou falando registro, estou falando de linha, tupla, né? Sempre isso. Então eu quero pegar todos os elementos, o elemento é uma linha também, todos os elementos,
que atendem a essa condição, mas eu quero pegar a soma desses valores. Quando eu pego esse conjunto de linhas, faço a soma e mostro para o usuário apenas uma linha, eu estou usando função de grupo. É exatamente isso que ela faz. A função de grupo, ela pega várias linhas da minha tabela, faz um pré-processamento, gera uma tabela temporária nesse pré-processamento, e se não tiver mais nada a ser executado em cima dessa tabela temporária, ele apresenta para a gente. Então aí eu coloco, para somar, a gente já viu, ponto salário, é a soma, né, o SAM, e aí ele vai pegar essas três linhas, vai somar os valores dessas colunas aqui e vai apresentar uma linha só para a gente. Beleza, apresentou 8.750. Tá? Então eu tinha três linhas na minha tabela, que cada uma de linha dessa representava um valor de salário. Eu não quero isso, eu quero o total. Então, ao invés de eu fazer uma conta, fazer um loop para achar qual é o valor, primeiro momento que a gente tem, se a gente não tivesse recurso aqui, a primeira coisa que a gente faria, a gente extrairia essas linhas aqui, e aqui eu colocaria um while com acumulador, salário recebe 0, li a primeira coluna, salário recebe 0 mais 5.000, então salário agora é 5.000, li o valor da segunda linha na coluna salário, então é 5.000 mais 2.450, dá 7.450, armazena em salário, fazer aquele loopzinho que a gente está habituado a fazer. Passaria para a próxima linha, então 7.450 mais 1.300 dá 8.750, não tem mais ninguém, o resultado é 8.750. Só que aqui a gente não precisa fazer esse laço para fazer essa conta. A gente tem as funções de grupo que fazem isso para a gente. As funções, eu só usei uma, são várias. Beleza? Então isso aí a gente viu na aula passada. Quantas pessoas estão trabalhando? Só mandar contar. Então, um count. Para dar um count, eu tenho que escrever o count certo. E aí, são 3 pessoas. Aí o departamento 20. O departamento 20 já tem 7 pessoas. E o departamento 30? O departamento 30 já são 4 pessoas. E o departamento 40? O departamento 40 não tem soma, porque não tem ninguém. Tá? O pré-processamento que ele vem é das linhas que ele retorna para a gente. Como ele retornou linha nenhuma, valor nenhum, qualquer valor numa expressão qualquer expressão que tiver um valor nulo, a expressão é nula. Então, por isso aqui é nulo. E esse count 0, na verdade, é a quantidade de linhas que essa query aqui está retornando. Por isso que ela está retornando aqui, ó. Tá? Então tem uma linha, mas ele não contou ninguém nessa linha. A linha é da tabela de pré-processada, não é das linhas que foram extraídas da tabela. Então a gente precisa ter esse entendimento para não se equivocar na hora que a gente estiver utilizando as funções de grupo. Bom, beleza. E aí eu uso o group by, né? A gente já falou também, né? Aqui eu não mostrei o ID do departamento, mas eu poderia querer mostrar o ID do departamento. E aí, deixa eu tirar aqui, para não ficar toda hora repetindo a mesma coisa. E aí, a gente já viu que isso aqui vai dar erro. Por quê? Porque, nesse caso, eu estou apresentando dados que foram extraídos da tabela. Aqui, eu estou apresentando os dados que foram pré-processados a partir dos dados da tabela e que foi criada uma tabela temporária. Ou seja, eu estou projetando, né? Isso aqui é uma projeção. Eu estou projetando uma coluna que eu extraí da tabela e com uma coluna
que eu pré-processei a partir desses dados da tabela. Isso vai dar erro. Vai dar erro. Tá? Qual é o... eu vou botar 2 aqui, porque o 40 não tem ninguém. Vai dar erro. Então, qual é a mágica que a gente tem que fazer? Toda coluna que não está sendo aplicada nenhuma função de grupo na projeção que eu queira mostrar, ela tem que fazer parte do grupo by. Agora sim. Essa coluna aqui, ó, né, a coluna temporária, ela vai ter duas colunas. Uma coluna que é o ID departamento e outra coluna que é a soma do salário. Então aqui eu estou agrupando pelo ID departamento. Beleza, agora mostra. ID departamento e soma de salário. Se eu tirar a cláusula where aqui, ele vai apresentar, ele vai agrupar por cada um dos departamentos. Então ele vai fazer um distinct, né? O que é um distinct? Ele tira a duplicidade. Se eu fizer isso aqui, ó, from empregado, tá? Vou fazer isso aqui. O que eu fiz? Ah, tá. Faltou alias aqui, desculpa. Zerei, mostrei. Então aqui aparece todo mundo, para mim. Vou botar um order by, só para ficar mais claro na hora que eu apresento. O que está acontecendo aqui? Ó? Os valores estão se repetindo. 10, 10, 10, 20, 20, 20, 27 vezes, 30, 30, 30, 4 vezes. Tirar um pouquinho para cima isso aqui. 4 vezes. Está se repetindo. E se eu quiser tirar essa repetição e só apresentar 10, 20, 30? Eu uso uma cláusula aqui, ó, chamada distinct. Então ele vai apresentar para mim todos os ID departamentos que não estão repetidos. Ele vai mostrar 3. Só os 3. 2, 3. Só isso. Ele não está agrupando, tá? Diferente. Se eu usar aqui, ó, vai dar erro. Isso não é agrupar. Isso é só eliminar a repetição. Deu erro. Tá? Ele não está agrupando. Ele só está eliminando a repetição. Tá? Para eu saber quais são os departamentos que possuem empregados cadastrados, qual o código de departamento que tem empregado cadastrado. Beleza, eu uso sim. Tá? Isso não é agrupar, isso é apenas eliminar a repetição. Só isso. Quando eu uso o group by, e aí eu vou voltar aqui. Quando eu uso o group by, eu elimino a repetição, mas eu vou eliminando a repetição, pego. Então, eu tenho 3 departamentos cadastrados. Departamento 10, que é o primeiro departamento. Aí eu pego todos os salários daquele departamento e acumulo e coloco na linha da tabela temporária o ID departamento 10 e a soma do salário do departamento 10. O ID do departamento 20 com a soma do salário do departamento 20. ID departamento 30 com a soma do departamento 30. Beleza. Deixa eu tirar essa cláusula aqui. Então, aqui, eu não estou eliminando a repetição, a redundância na apresentação. Eu estou agrupando mesmo, é diferente. Bom, a outra cláusula que a gente tem no group by é o having. Tá? A gente tem o having. O que é o having? O having é a aplicação de uma condição. Pô, mas o where também não é a aplicação de uma condição? Também é. E qual a diferença de um para o outro? O where, eu estou extraindo dados da tabela. Então, por exemplo, aqui está apresentando departamento 10, 20 e 30. Eu posso colocar um where aqui, ó, id departamento igual a 20 or, eu gosto de colocar aqui embaixo, vamos botar lá em cima que eu acho que começa, or
E.id departamento igual a 30. O 10 não aparece. Vou botar aqui na frente, de repente fica melhor, para visualizar, né? Eu gosto de botar embaixo, mas eu vou colocar aqui. Aí o 10 não aparece. Beleza. Por que ele não criou o 10 aqui? Porque aqui eu mandei selecionar somente os empregados do departamento 20 ou do departamento 30. Poderia ter posto do 10 e do 30, tá? Eu não pré-processei nada. Eu não extraí os dados do departamento 10 aqui, só do 20 e do 30. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu fazer assim, ó. Deixa eu tirar essa linha de novo. Outra coisa é eu fazer isso aqui, ó. Eu só quero mostrar, por exemplo, todos os empregados, todos os departamentos, cuja soma salarial, como se tivesse um exercício aqui, ó. Nossos exercícios vão ser bem assim, ó. Mostrar o ID do departamento e a soma dos salários, o ID e a soma dos salários, onde o total da soma seja maior do que, deixa eu pegar o valor aqui, do que 7.000. É automático. Tá? Então, olha o que eu fiz aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aí para a galera, se tiver alguém no celular. Se tiver pequeno ainda, é só falar, tá, gente? Então, aqui eu estou querendo mostrar o código do departamento e a soma do salário, onde o total da soma, ou seja, esse valor aqui, ó, seja maior do que 7.000. Então, esse daqui, ó, vai ter que sair. Vai ter que ser mostrado, vai sair na resposta. Esse daqui vai ter que sair na minha resposta. O departamento 30 não vai sair na resposta. Porque essa condição aqui, ó, ele não atende. Então, aqui, ó, como é que eu faço para implementar essa condição aqui, uma vez que eu não tenho esse valor armazenado na tabela? Eu tenho esse valor na tabela que eu já criei como pré-processada. Aí eu uso um having. Having sum ponto salário, o nome da coluna maior do que 7.000. Aí o departamento 30 agora não sai. Então o que eu fiz aqui? Eu primeiro fiz extrair todas as linhas da tabela. Por que eu afirmo que eu extraí todas as linhas da tabela? Porque eu não tenho cláusula where aqui. Eu só não vou extrair todas as linhas da tabela quando eu tiver uma determinada condição aqui. Quando eu tiver condição, não tiver condição, eu estou aplicando a query em todas as linhas. Aí agrupei por departamento e agrupei de que forma? Pegando a soma salarial. Beleza, criei a tabela temporária, fiz o primeiro pré-processamento. Em cima dessa tabela temporária, eu vou aplicar essa condição. E aí, nesse caso, quem atender essa condição da extração da tabela temporária vai sair no resultado. Ou seja, departamento 10 atendeu, departamento 20 atendeu. O 30 não atendeu. Ele chegou até a ser pré-processado, mas o 30 ele não atendeu. Um detalhe aqui, ó, que é interessante a gente mostrar é o seguinte: eu uso muito alias. Eu uso muito alias aqui e uso muito alias nas colunas, porque eu acho isso aqui, ó, quem deixa isso aqui, programador que fica deixando esse negócio aqui toda hora, para o usuário ver, não para a gente sala de aula, mas para o usuário ver, é programador preguiçoso. Então, eu uso alias. Pode botar o S, eu não uso porque é padrão. Então, total de
total salário. Não precisa nem ficar escrevendo muito. Beleza. Ainda vou fazer o seguinte, ó. Antes de botar assim, eu vou botar assim, ó, TOT sal. Então, o meu alias vai ser TOT sal. Ele vai aparecer aqui TOT sal, eu coloquei TOT minúsculo, S maiúsculo, AL minúsculo. A gente já viu que aparece tudo maiúsculo aqui, tá? Tem alguns SGBDs que eu posso usar esse alias aqui, ó. Como eu apelidei a minha coluna, eu posso botar um TOT sal aqui. Tem SGBD que aceita isso, tá? Aqui não aceita. Ele não aceita. Ele dá coluna desconhecida. O nome da coluna na tabela temporária é esse aqui. Isso daqui, ó, é só um apelido que a gente deu, vou até tirar o ESO aqui, é só um apelido que a gente deu para a coluna, tá? Que não pode, no caso do Firebird, ele não pode ser usado aqui. Ele dá erro, tá? E aí eu tenho que usar a soma do salário mesmo usando o alias. Beleza? Se eu usar entre aspas assim, aí não tem, eu tenho que usar essa coluna aqui, porque aí ele nem aceita isso aqui em banco nenhum. Então eu não conheço nenhum banco que tenha aceitado isso. Tá? E aqui saiu total salário. Tá? Eu gosto de colocar inclusive aqui, eu não gosto de ficar mostrando o nome de campo para o usuário, né, em relatório. Né? Aqui não tem tanto problema. Mas aqui o que aconteceu foi isso. Então ele extraiu todos os dados da tabela, né? Novamente, como é que eu afirmo isso? Porque não tem cláusula where. Não tem cláusula where, ele seleciona todas as linhas. Ele fez um agrupamento pelo ID do departamento e ele sumarizou, somando os valores da coluna salário para cada ID de departamento encontrado na tabela empregado. Gerou uma tabela temporária, que é uma tabela em memória parecida com essa aqui. Só que essa aqui ele já apresentou para a gente. E aí, em cima dessa tabela aqui, ele aplica a condição. Então, essa condição, ela só é aplicada na tabela, depois dos dados pré-processados. E aí, eu quero todo mundo menor que 13 mil. Tá? O departamento 20 não sai. Posso botar entre, enfim, posso botar entre uma cláusula aqui, ó, between, vou botar 6 mil e 7 mil. Vocês já usaram o between na outra disciplina? Vocês chegaram a usar between? Deixa se alguém respondeu aqui. Já usaram o between, gente? Ou não? Ainda não, professor. Tá, o between significa o seguinte. O between significa, se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, vou deixar em comentário. O between, deixa eu executar o between, né? Eu não executei. Só vai sair quem? Só vai sair o 30. Por quê? Por que só vai sair o 30? Porque ele é o único que está entre 6 e 7 mil. Se eu botasse entre 6 e 9 mil, ia aparecer o 30 e o 10 e o 30. Ó. 10 e o 30. O que é o between? A gente usa muito between, mas eu posso colocar assim, ó, have, uma condição que vocês já dominam, né? Salário. Between é entre 6 e 9 mil. Intervalo fechado. Então, 6 maior ou igual a 6 mil. E ele tem que estar aí, não é a hora agora. Sum é ponto salário menor até 9 mil. Então, é a mesma coisa. Vai sair o 10
Deixa eu limpar aqui, ó, vai sair o 10 e o 30. Tá? O between, não, é um intervalo aberto, então eu não posso usar o between. Isso aqui e isso aqui são equivalentes. Isso daqui e isso aqui não é equivalente. Tá? A resposta foi a mesma porque o 6.000 não está entrando. Mas se eu botar 6.650 maior ou igual a 6.650. Beleza, saiu. Se eu tirar aqui, isso aqui é o between. Se eu tirar aqui, ó, isso aqui já não é o between mais, porque o 6.650 ele já é intervalo aberto nessa posição. Então, já não rola mais. Mas a gente usa bastante. Tem vários outros que a gente vai utilizar aí durante as nossas aulas. Eu não gosto de ficar passando um por um e dizendo como é que é a sintaxe, não. Posso usar com lista. E aí a gente vai colocando na medida que a gente for aplicando. Tá? O between é um que é muito utilizado. 6.000 fechado, 9.000 fechado. É de 6.000 até 9.000. Beleza? Bom, até aí, o order by, a gente já falou um pouco sobre ele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para... Esse aqui é legal. Ó. Eu falei do like, mas não falei do not like. Ó. Deixa eu tirar até os dois aqui. Eu falei do like, não falei do not like. Então, vou pegar todo mundo. Lá no exemplo, tá o where, a gente já viu esse where aqui. Ponto. Cargo, empregado, like. E aí eu coloco percent, vou colocar todo mundo que começa com sales, percent. Isso a gente já fez. São todos os vendedores, nós temos 4. Eu quero pegar todo mundo, menos os vendedores. Not like. Então, não tem mais nenhum salesman aqui, ó. Nenhum deles. Quero pegar todos os empregados que não possuem letra A no nome. Então, King não tem, Jones não tem, nenhum deles tem. Não, quero pegar todo mundo que tenha letra A no nome. Então, King, Jones, Ford, Smith, Scott, Miller não vão aparecer. Blake é outro grupo. Tá? O not é legal, a gente usa muito também. Esqueci de falar na hora que a gente falou lá sobre o like. Bom, aqui eu já comentei sobre isso. Esse aqui, alguém me perguntou aí, eu acho que foi um de vocês aí que, uma aula passada, se eu podia fazer alinhamento de funções de grupo. Alguns SGBDs aceitam de boa. Aqui não aceita. Então, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar exatamente esse exemplo aqui, ó, mas só com AVG. Então, ó, AVG, que é average, né? É média, ponto salário, o que ele está mostrando? Ponto salário. E ele está mandando agrupar, apesar de não estar mostrando, não é obrigatório você agrupar e mostrar. Se você mostrar, você tem que agrupar. Então ele está pegando aqui a média. Beleza. Vou colocar o ponto ID departamento só para a gente ver o que a gente está fazendo. Então aqui, ó, a média salarial dos ID departamento é essa, a média do 20 é essa, a média é esse aqui. O que ele quis fazer nesse exemplo aqui, ó? Ele quis pegar o maior valor dos 3. A gente tem como fazer isso também aqui, mas não é dessa forma. Então eu vou tirar aqui, ó,
Só a gente não vai precisar mais do ID. Então, das 3 médias, eu quero pegar a maior. E aí, como é que eu coloco? Max. Então, primeiro ele aplica a média. Depois que ele aplicou a média, ele busca a maior. Tá? A ideia seria essa. Esse SGBD aqui não aceita fazer isso. Ele não aceita alinhamento de funções. O Oracle, por exemplo, aceita. Postgres, se eu não me engano, aceita, mas aqui não aceita. A gente tem como fazer, mas a gente não é assim. A gente tem um recurso que a gente vai utilizar muitas vezes também durante a nossa disciplina, que é subconsulta. Então a gente pode resolver isso aqui via subconsulta, mas por aqui não dá para resolver. Porque o projeto está certo, está errado. Por que eu mostrei aqui na transparência? Porque tem alguns SGBDs que aceitam. O Postgres, o projeto dele, não fez. Tá? Mas a ideia seria essa. Quando a gente tem, ele pega todas as médias, cada uma das médias, gera uma tabela temporária. Em cima dessa tabela temporária, ele vai pegar o maior valor. Tá? Vou tirar o group by e vou tirar o AVG. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o maior salário da tabela armazenada, que é o do King, né? 5.000, que ele é o presidente. Tá? Então essa é a ideia do Max. Se eu quiser pegar o menor, a gente já viu também, é o min. Tá? Então aqui não aceita, mas isso, alguns SGBDs é possível fazer sim. Por isso que eu deixei aqui. Bom, pessoal, assim, a gente vai começar a utilizar, né, as funções de grupo. A pergunta é, deu para entender a concepção da função de grupo? É claro que no uso, nos exercícios que a gente vai passando, a gente vai acabar criando algumas dúvidas de como utilizar, da forma, mas eu quero o principal aqui agora é entender o mecanismo, né? Lembrando que a gente trabalha numa linguagem de 4ª geração, que é SQL, e aqui, né, como eu falei aqui, ó, numa transparência aqui passada, fiz até acho que foi nesse aqui, ó, que eu fui somando, falei, ó, pego o departamento 10, monto o contador, um acumulador, aí o salário, vai receber o salário, toque salário, mas começa com 0, depois passo para o outro, faço aquele loopzinho, tá? A gente não tem que pensar dessa forma. Eu estou pensando, eu estou explicando dessa forma para efeito didático. Quando a gente trabalha com SQL, a gente tem que pensar em conjunto. Eu pego um conjunto, aplico uma consulta e gero um conjunto de dados. Eu sempre estou pensando em relação, em relation, em tabela. Eu pego um conjunto de dados, aplico alguma coisa sobre aquele conjunto de dados e a minha resposta é sempre um conjunto de dados. Esse conjunto de dados pode ser um conjunto de dados vazio, a gente chegou a ver aqui, né? Posso até fazer aqui, ó. Tirar isso aqui. Então, aqui a gente tem o E.id departamento, bora, igual 40. Show. Isso aqui é um conjunto de dados nulo. Tá? A gente vai, na hora que a gente começar a programar, a gente vai testar esse retorno aqui, né? Então eu posso verificar se essa query aqui, ó, não retornou nada. Nada é nulo, né? Null. Então, se retornou null, é porque não existe ninguém. Então, isso aqui é o nulo. Está vazio, aqui está branco, porque é a forma dele apresentar. Mas isso aqui é nulo. A query está nula. Então, aqui eu peguei um conjunto de dados, que é a minha tabela armazenada, e estou apresentando um outro conjunto de dados que atende a essa condição aqui dessa query. Ponto. Então, aqui, na hora da gente
pensar em SQL, a gente sempre tem que estar lá na teoria dos conjuntos, lá daquela álgebra relacional que a gente teve lá atrás. Eu tenho uma relação, eu faço uma interseção, eu gero uma outra relação, eu tenho um conjunto de dados, eu faço uma união, gero um outro com outro conjunto de dados, tá? A gente sempre vai pensar dessa forma. Até aqui, tá beleza, gente? Podemos continuar? Olá? Tranquilo. Tá show. Bom, e aí, agora, a gente vai entrar numa parte onde isso aqui vai ficar mais explícito, porque até agora a gente só aplicou dados sobre uma tabela, só aplicou consultas sobre uma tabela. Então a gente vai ter que fazer, se eu faço um modelo relacional para eu ficar com várias tabelas, né? Cada entidade no meu modelo relacional, ela representa objetos no mundo real, aquele conceito lá de fundamentos de banco de dados, que eu preciso armazenar os dados sobre ele, de que em algum momento eu vou ter que precisar recuperar e tal, eu tenho que juntar essa coisa toda. Vou tomar água. Tá? Então a gente vai usar muito o junção, que é o join. É o famoso join. Quando se deseja mostrar valores de tabelas diferentes, fazemos um join, uma junção entre essas tabelas. O que é um join? O join é um meio de combinar colunas de uma autojunção ou mais tabela, usando valores comuns de cada uma delas. Por isso que a gente usa muito as restrições de integridade. A gente aplica muito a chave primária, a chave estrangeira para utilizar a junção natural, por exemplo. E aí a gente vai fazer dessa forma. Bom, vamos lá. Bom, quais são os tipos de função que a gente tem? Tá? As junções entre duas ou mais tabelas. Eu posso ter junção entre duas, eu posso ter uma junção de uma tabela com ela mesma, a gente vai fazer isso algumas vezes, né? Ou de uma tabela com outra tabela, ou com mais de uma outra tabela, com várias tabelas. Então a gente tem um cross join, o inner join, o left outer join, o right outer join e o outer full join. Bom, tá, vamos ver cada um deles em termos de relação, né? Se a gente começar a olhar isso aqui, a gente vai ver que a gente já viu isso em algum momento na nossa vida aí, pregressa de estudante. Lá no 7º ano, 8º ano, 9º ano, vocês viram teoria do conjunto, e aí em algum momento vocês viram isso aí já. Não formalizado dessa forma que a gente vai falar, porque a gente formalizou, obviamente, para aplicar esses conceitos no banco de dados relacional, mas vocês já viram isso aí. Bom, vou começar pelo inner join. O que é o inner join? Eu tenho duas relações, relação A, relação B, e eu estou pegando nada mais do que nada menos do que o que aqui? O que é isso aqui? Lá na teoria dos conjuntos. Quem lembra? Alô? Isso aqui é o quê? Interseção. Isso aí é uma interseção, cara. Exatamente. Nada mais do que isso. Ou seja, eu vou pegar todo mundo que está no elemento, na relação A, todos os elementos que estão na relação A e todos os elementos que estão na relação B. Eles têm que estar em A e têm que estar em B. Mas, pô, professor, como é que a gente vai fazer isso se na nossa tabela aqui eu tenho empregado, que a gente já está
careca de ver essa tabela, e tem uma tabela chamada departamento. E o join é juntar essas duas tabelas. Bom, quais são os elementos? Não tem nenhum elemento aqui de departamento que esteja lá em empregado. Tem sim. O ID da coluna, do departamento. Eu tenho um ID aqui e tenho um ID aqui. Departamento. Então é desse elemento aqui, ó, de cada uma linha, é desse valor aqui que a gente está falando. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um join entre departamento, entre empregado e departamento. Eu vou mostrar a sintaxe primeiro, que eu estou usando aqui, tá? Mas eu vou mostrar a sintaxe do SQL 1 e 2, né? Não sei se vocês lembram, na hora da gente criar o nosso SGBD, criar o database aqui, ó, vou botar um create new database aqui só para... A gente botou aqui, ó, dialeto do SQL. Aqui tem 1 e 3, ó. 1 e 3. Eu falei, deixa no 3. Porque o SQL1 e o SQL2 tem um dialeto muito parecido. E o 3, ele já tem algumas alterações. Tá? Então, eu vou mostrar utilizando a sintaxe do SQL3 e vou mostrar depois a sintaxe usando do SQL da versão 1. Tá? Então, o que eu quero fazer? Quero dar um select, foram na tabela empregado, inner, posso usar o join, aqui também é outra coisa que é opcional, inner join, departamento, posso usar o alias, e eu vou sempre usar. Se eu colocar só isso, olha o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu limpar minha tela. Olha o que vai acontecer, ó. Deu erro. Tá? Dessa forma aqui dá erro. Por quê? Porque o inner join é o que a gente chama de junção natural. Quando eu estou falando de junção natural, eu tenho que ter um valor de chave primária e um valor de chave estrangeira. Como é que eu escrevo isso sintaxicamente, né? On ponto id departamento igual d ponto id departamento. Então, eu vou selecionar todos os empregados de todos os departamentos, cuja o valor da coluna ID departamento de empregado é igual ao valor do departamento de ID departamento da tabela departamento. Agora, não dá erro mais. Tá? Deixa eu aumentar aqui, porque a gente agora ficou com a tabela um pouco mais larga, né? Por que ficou mais larga? Então, olha só, primeira coisa, eu coloquei primeiro empregado, depois departamento. Então, o que vai acontecer nessa tabela na hora de apresentar? Primeiro vai mostrar as colunas da tabela empregado, depois vai mostrar as colunas da tabela departamento. Posso inverter isso aqui tranquilamente, tá? Se eu inverter aqui, botar isso para cá, botar para cá, botar para cá, botar para cá. Não preciso mexer na cláusula on. A única coisa que vai acontecer é que primeiro ele vai mostrar o ID departamento, as colunas da tabela ID departamento, as colunas da tabela departamento, depois ele vai apresentar para a gente as colunas da tabela empregado. Então, primeiro ele mostrou as 3 colunas de departamento, depois ele mostrou as colunas da tabela empregado. Basicamente só isso que ele fez de diferente de uma coluna para outra. Aqui não faz diferença, botar que é igual, né? Então não faz diferença. Uma outra coisa que eu tenho que fazer aqui, ó. Eu tenho que colocar ou alias ou o nome da tabela. Isso aqui vai dar erro. Por que vai dar erro? Ele não sabe
na hora que ele vai começar a compilar, se o valor que você está querendo dessa coluna aqui, ó, é dessa tabela ou dessa tabela. E o valor que ele está querendo dessa coluna é dessa ou dessa. Então, se você não usar o alias, você obrigatoriamente você tem que usar o nome da coluna. E tem que usar para os dois, tá? Continua dando erro, mesmo você colocando aqui, ó. Mas aqui também você tem que dizer para onde que é. Agora tá luxo. Agora ele mostra pra gente. Tá? Então, se não usar o alias, pode até colocar o alias aqui e não usar. Não tem problema, o alias. Não, ele obriga. Nem lembrava que ele obrigava. O Oracle não obriga, não, a utilizar. Tá? Por enquanto eu vou deixar assim. Vou deixar aqui e vou deixar aqui. Tá? Então, deixei empregado primeiro, que vem até aqui. São essas colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essas 3 colunas. Então, a minha tabela resultante fica com 11 colunas e com o número de linhas, se vocês repararem aqui, ó, vou dar um order by aqui só para facilitar a visualização. Tanto faz botar D.departamento ou E.departamento, porque os valores são iguais. Se você notar aqui, ó, tem 10, 20 e 30. O 40 não está. Por que o 40 não está? Porque o 40 está em B, considerando que A foi o primeiro que eu escrevi e B foi o segundo que eu escrevi. Nessa ordem. Né? O A é o primeiro, no caso é o empregado, e B é o segundo, no caso, departamento. Deixa eu beber uma água aqui, porque... Tá? Então, eu estou considerando o quê? Estou considerando todos os elementos aqui, ó, da tabela A, que possuem interseção com a tabela B. No caso do A, todos os empregados, eles possuem departamento. Se vocês lembrarem lá atrás, a gente botou que todo empregado tinha que ter pelo menos um departamento, no mínimo um, no máximo um. Mas que o departamento poderia não ter nenhum empregado ou vários. Então, a gente não tem nenhum empregado hoje cadastrado que não tenha departamento. A gente vai fazer essa alteração nas aulas seguintes e vai colocar esse empregado sem departamento. Mas hoje a gente não tem nada dela. Por isso que nós temos 14 linhas aqui. Ó. É a quantidade de empregados que nós temos. Porém, nós temos departamento que não tem nenhum valor associado com a tabela A, que é o departamento 40. Então, só quem está intercedendo aqui entre os dois é o departamento 10, o departamento 10, os departamentos 20 e o departamento 30. Tá? São eles que aparecem para a gente. Tá beleza? Até aí tranquilo? Deixa eu só escrever isso aqui de uma outra forma, que eu falei que ia escrever. Então, esse daqui é a query que a gente está utilizando. Isso aqui é uma outra coisa. A query que a gente está utilizando no formato do SQL3. Eu vou escrever essa mesma query aqui no SQL1, tá? Sem usar o inner join. Porque com certeza, quando vocês entrarem no mercado aí, se já é que não estão, vocês vão ver muita base escrita no SQL1. Tá? Como é que eu faço a junção natural usando o SQL1? Eu coloco lista, departamento D. Bom, o que é isso aqui? O join, ele é um produto cartesiano e uma seleção. Isso que é o join.
nada mais é do que um produto cartesiano e uma seleção. Tá? Se a gente olhar lá na teoria dos conjuntos, vou fazer um desenho aqui, muito feio, mas... Ó, então, eu tenho uma relação, um conjunto A, tá? Que eu tenho aqui um elemento, vou botar vários elementozinhos aqui. Eles não estão iguais, não, mas vamos supor que estivesse, tá? Deixa eu pegar um maiorzinho, que aí é mais fácil até de movimentar ele. Beleza, deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Então eu tenho o conjunto A, que tem conjunto A, é ruim ficar fazendo isso na mão aqui, que tem alguns elementos, não importa, tá? Vou pegar alguns aí só. E aí eu tenho um conjunto B, uma relação B, que tem alguns outros elementos. Vou botar um quadradinho aqui. Então tem alguns outros elementos. Então B... Vou até diminuir um pouco isso aqui. Deixa assim mesmo. Não tem problema não, tá bom. Então tem aqui... Tem esse cara aqui. Beleza. Tá? Aí você fala assim, não, eu quero fazer um produto cartesiano, que é uma multiplicação entre o conjunto A e o conjunto B, ou a relação A e a relação B. Então aqui é A, aqui é B, tá? Vou fazer um produto cartesiano. O que significa isso na prática? Produto cartesiano, na teoria dos conjuntos, significa eu pegar esse cara aqui, vou colocar de uma outra cor, em homenagem ao Mengão, claro. Esse sujeito aqui, ó, então um pouquinho mais grosso aí, e fazer isso aqui, ó. Então, eu estou associando esse cara a esse aqui, esse cara a esse aqui, a mesma pessoa, mesmo elemento, com esse cara aqui. Estou pegando esse daqui, e estou fazendo, vou pegar outra cor, estou fazendo a mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou relacionando cada um dos elementos de A com todos os elementos de B. Tá? Vou pegar só mais dois, né? Porque senão vai ficar um emaranhado. Vou pegar só mais umzinho aqui. E aí eu estou pegando esse cara aqui, ó. Então agora eu vou pegar amarelo. Opa. Então aqui, associei aqui. Aqui, aqui. Então relacionei esse com esse com esse e esse com esse. Tá? O que eu fiz aqui na prática? Eu peguei cada elemento de A e relacionei com todos os elementos de B. Peguei o próximo elemento de A e relacionei com todos os elementos de B. Pegar o seguinte e relacionei com todos os elementos de B. Isso é um produto cartesiano, entre duas relações. Tá, o que isso tem a ver com a nossa vida aqui? Tem a ver com isso aqui, ó. Quantas tabelas
Quantos elementos nós temos em A? 3. Quantos elementos nós temos em B? 4. Quantos elementos foram relacionados? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nessa relação entre A e B, eu criei 12 novos elementos. Porque eu tinha 3 em A, e 3 em A e 4 em B. Então, 3 vezes 4, 12. Por isso que tem 12 ligações aqui. Quantas linhas nós temos em empregado? Nós temos 14. Quantas linhas nós temos em departamento? 4. Quando eu relaciono cada empregado com todos os departamentos, eu vou ligar cada um do empregado, primeiro empregado, com 4 vezes, com todos os 4 departamentos, o segundo com 4, o terceiro com 4. Ou seja, eu vou criar uma tabela, uma relação temporária, que é essa ligação aqui, ó, de 14 vezes 4. 14 vezes 4 vai dar, salvo engano, 56. Então, olha só, eu não fiz o join ainda. Eu fiz a primeira etapa do join, que é o produto cartesiano. Então, eu tenho 56 linhas. Então, olha o que aconteceu. Ó, ele pegou, ó, departamento 10. Ele ligou com cada um dos empregados. Departamento 20. Ele ligou com os 14 empregados. Departamento 30. Ó, ele ligou com os outros 14 empregados. Departamento 40. Ele ligou com os outros todos 14 empregados. Sem critério. Ele pegou cada elemento de uma tabela e ligou com todos os elementos da outra tabela. Foi isso que ele fez. Um produto cartesiano. Mas não é isso que a gente quer. Né? O que a gente quer? O que a gente quer, quer dizer, o King, por exemplo. O King, ó, isso aqui é empregado. Isso daqui é departamento. Então, o King, ele trabalha no departamento 10. Então, a única linha válida para o King é quando esse cara aqui, ó, foi igual a esse. Isso é uma seleção. Então, como é que eu implemento seleção? ID empregado, ID empregado igual a ID empregado, ID departamento, né? ID departamento. Agora eu fiz uma seleção. Então, aqui é um produto cartesiano, aqui é uma seleção. Só que no jargão do banco de dados, a gente não chama isso aqui, ó, de seleção. A gente chama isso aqui, ó, de amarração, todo mundo chama, da junção. Ah, mas não é uma seleção? É uma seleção. Mas nesse caso, ele está servindo para fazer a amarração da junção. Que amarração da junção é esse? Esse valor igual a esse. Então, essa linha aqui, ó, não vai sair, essa aqui vai, ó. Ah, e se eu quiser aplicar uma seleção em cima dela? Eu posso aplicar. Mas isso aqui, ó, é uma seleção? É. Mas a gente, na junção, a gente chama de amarração da junção. Então, olha só o que vai acontecer. Ele só vai pegar quando isso daqui e isso daqui, ó, forem iguais. Então, ó, essa linha sai, é igual. Essa linha sai, é igual. Ó, essa aqui sai, é igual. E aí vai. Olha só. Limpei. E agora são 14 linhas. Porque são só 14 linhas que obedecem a essa amarração. E aqui, ó, a gente pode notar que todo mundo aqui, ó, é igual aqui, ó. 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30. Não sai mais aquele monte de linha.
Qual é a desvantagem de utilizar isso aqui? O algoritmo é mais pesado. A gente estava falando numa tabelazinha de 14 linhas vezes 4 linhas. Chegamos a 56 linhas. Vamos supor que a nossa tabela tenha 3.250 linhas e eu quero fazer uma junção com uma tabela que tenha 330 linhas. Olha só, a tabela temporária só do produto cartesiano, ela vai ter aí 97 mil linhas. Só do produto cartesiano, para depois aplicar a seleção em cima. Aí, 3.250, a outra tabela não tem 30 não, a outra tabela tem 80 linhas. Olha como é que o negócio é exponencial. Era de 97 mil, já veio para 260 mil linhas. E aí, se eu pegar uma tabela aí, uma tabela de, sei lá, eu trabalhei uma tabela que eu tive que mexer numa query dessa, num passado, ela tinha 3 milhões, vou botar 3 milhões e meio de linhas aqui arredondando, e ela fazia um join, uma tabela que girava em torno de 580 mil a 630 mil registros. Vou botar 600 mil registros para fazer uma conta redonda aqui. Só nessa operação aqui, não estou falando aqui ainda, só nessa operação aqui, ele gerava uma tabela, aqui, eu nem sei, milhão, bilhão, trilhão, sei lá quantos. Ele gerava uma tabela com essa quantidade de linhas aqui. Aí, essa amarração aqui era aplicada em cima dessa tabela. E aqui eu não tinha 8 coluninhas com 3 coluninhas. Eu tinha 75 colunas com 68 colunas. A tabela era monstruosa. Esse relatório levava quase 2 horas para ser gerado. Era um relatório monstruoso. A máquina sentava quando ele estava processando o produto cartesiano. Aqui é mais rápido. Aí a tabelona já tinha sido gerada, então ele acaba sendo mais rápido. No caso, mas essa sintaxe aqui é uma sintaxe que vocês vão ver muito. Toda vez que olhar isso aqui, olhar 2 tabelas numa lista, do from, olhar uma igualdade aqui entre uma chave primária e uma chave estrangeira, aqui é chave estrangeira e chave primária, a gente está falando isso aqui de uma junção. A gente não vai utilizar essa sintaxe, mas essa sintaxe vocês vão ver muito ainda pela vida de vocês aí, com certeza. Principalmente em sistemas mais antigos. A galera mais nova utiliza essa sintaxe aqui. Tá? Aqui é muito mais rápido. Tá? Ele faz porque a tabela nossa é pequena, não dá para a gente visualizar demais, né? O tempo de execução. É quase instantâneo, como no outro também é. Mas numa tabela grande, dá muita diferença. Bom, beleza, né? Bom, o que é o left join e o que é o right join? Então, o left join é o seguinte, eu quero pegar, e aí eu vou trocar aqui, porque eu não tenho nenhum empregado. Aqui, nessa query aqui, na primeira query, tá? Nessa query aqui, deixa eu só executar, depois eu volto, só para ter ela em memória. Nessa query aqui, eu estou mostrando o seguinte, eu estou mostrando, já estava até aqui, estou mostrando aqui, list, ou mostre, list, todos os empregados com seus respectivos
respectivos departamentos. Ponto, listei. Todos os empregados com seus respectivos departamentos. Foi o que a gente fez. Nessa outra query aqui, eu quero liste todos os departamentos e seus empregados. Ponto. Inclua os departamentos que não possuam empregados. Então eu quero listar tudo. Posso botar assim, liste todos os empregados, inclusive, e seus departamentos, inclusive os que mostram os departamentos que não possuem empregado. Nessa outra aqui, ó, eu quero listar todos os empregados, todos os departamentos. Então, o que a gente está mostrando aqui? A gente está mostrando o departamento e os empregados. Beleza? Mas o departamento 40 não saiu. O join aqui, ó, é opcional. O inner é opcional. Eu gosto de botar tudo e eu acabo esquecendo. O inner é opcional. Mas eu gosto de usar porque eu gosto de sintaxe assim mais detalhada. O inner é opcional. Quando não coloco o inner, a gente está falando de junção natural. Tá? Nessa outro exercício, eu não quero só isso aqui. Eu quero que mostre todos os departamentos. Então, o departamento 40 tinha que estar saindo aqui, ó. Na prática, só lembrando aqui, né? Só lembrando o seguinte aqui. Aqui, ó, eu coloquei primeiro departamento, depois empregado. Então, a minha relação A é departamento. O B é empregado. Então, na prática, aqui, ó, eu estou fazendo o seguinte. Eu quero todo mundo de departamento, inclusive que não tem empregado. E a interseção entre departamento e empregado. Tá? Então, o que eu faço? Ao invés de botar assim, ó, o join, eu boto left join. Olha o que vai acontecer. Olha o resultado que vai dar. Deixa eu limpar aqui, ó. Olha só, departamento 10. Aquela galera que a gente já viu. Departamento 20. Aquele pessoal que a gente já viu. Departamento 30. Aqueles 4 que a gente já conhece também. Mas saiu uma 15ª linha. O departamento 40. Só que esse departamento 40 não tem empregado. Então, por isso que ele aparece, ó, na relação das colunas que pertence a empregado, está tudo nulo, porque ele não tem, mas ele saiu no resultado. Ele está no resultado, mas aqui não. Aqui não tem ninguém. Então eu mostrei todo mundo de A, no caso aqui A, que eu escrevi primeiro, mesmo não estando relacionados com B. A condição é igual, a igualdade aqui é a mesma, só que ao invés de usar o inner join, eu uso o left join. Bom, o right. O right é a mesma coisa do left, só que é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não é da esquerda para a direita. Né? Aqui é da esquerda para a direita. O right é da direita para a esquerda. Então, é desse para esse. Tá? Isso aqui vai ser igual ao inner join. Por quê? O 40 não sai. Por que o 40 não sai? Porque eu não tenho ninguém empregado. Aqui a pergunta seria diferente. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Depois eu mando isso aqui para vocês. Tá? Esse outro é o seguinte.
Esse outro, que eu vou fazer agora aqui, é listar todos os empregados e seus departamentos. Inclua os empregados que não estão lotados em departamentos. Como a gente não tem essa condição aqui, a gente não tem nenhum empregado que não esteja lotado em departamento, eu gosto mais de mostra. Né? Botei lixo aqui, não sei porquê, mas eu gosto mais de mostra. Tá? Como não tem essa condição, vai aparecer como se fosse o full join. Então, aqui, ó, considerando o seguinte, isso aqui é A, isso aqui é B. Eu quero de B para A. Não quero isso aqui, não. Isso aqui é de A para B. O que eu quero é de B para A. Então, da direita para a esquerda. Right, join. Como não tem ninguém, só vai aparecer os 14 mesmo. Tá? Só aparece esses 14. Na próxima aula, eu vou até mostrar como é que tira aquele null lá do ID departamento, mas aí eu não vou mostrar não, senão eu vou ter que mostrar algumas coisas de dicionário de dados aqui agora, e a gente vai gastar um tempo que não é. O que eu vou fazer para fazer essa questão aqui? Tá? Eu vou só mostrar dessa forma aqui, só para dizer que ele está da direita para a esquerda. Então, em empregado não apareceu ninguém, mas apareceu o departamento. Tá? Mas a resposta daquele exercício é essa aqui. Eu troquei a ordem, mas trocando a ordem eu tenho que trocar a lógica da pergunta aqui também. Tá? Então aqui eu estou falando de... Olha aí. É esse aqui. Eu estou falando da direita para a esquerda. A gente não tem ninguém hoje. Tá? Então, eu tenho o left join, o right join, tenho o left excludente, eu quero pegar todo mundo de A que não está em B, quero pegar todo mundo de B que não está em A, eu não vou fazer esses dois aqui ainda hoje. A gente vai fazer um exemplo muito comum da gente utilizar, né? Vamos supor que vocês sejam dono de loja, estejam fazendo um sistema para uma loja de vocês, uma loja. E aí o cara quer assim, ó, porra, na sua loja você vai cadastrar todo mundo, todos os clientes? Claro, você quer ter a sua base de clientes o mais povoada possível. Mas todos os seus clientes fizeram pedido? Não. Então, quais são os clientes que não fizeram pedido ainda? Eu tenho como listar. Tá? Então, isso aqui é o join, quer dizer, todo mundo que está em cliente, mas que não possui pedido. O cara é um cliente potencial. Vocês estão terminando, sei lá, o 7º período. Aí pode ter alguém aqui que puxou uma disciplina do 8º. Mas você quer todo mundo do 7º período que não cursou disciplina nenhuma do 8º. Tá? Então, esse seria o join excludente aqui. Eu não vou fazer ele hoje, não. Tá? O full join, né, é todo mundo. Né? A gente não tem como fazer esse full join na prática, porque a gente não tem nenhum empregado, foi o mesmo caso aqui, né? A gente não tem nenhum empregado que não esteja lotado em departamento nenhum. Então, segunda-feira que vem vai ser o primeiro exercício, o primeiro exemplo que eu vou fazer. Eu vou primeiro mostrar como é que a gente altera a não nulidade do ID departamento dentro de empregado, e aí a gente vai inserir um empregado que não tenha ID departamento
para a gente poder fazer isso aqui. Mas o full join, ele pega todo mundo com todo mundo. Tá? O que vai acontecer na prática aqui do full join? Quem de empregado não estiver relacionado com o departamento, vai aparecer um empregado e nulo aqui. Quem de departamento não estiver ninguém de empregado, vai aparecer o departamento, como está aqui, e nulo aqui, como nesse caso existe. O que a gente não tem é empregado sem departamento. Mas o full é basicamente isso. Ele vai colocar o empregado aqui, só que aqui no departamento vai ser nulo. Então ele vai pegar todo mundo com todo mundo. Quem tiver relacionado, ele relaciona. Quem não tiver relacionado, ele coloca null do lado do que não existe. Mas ele mostra o lado que existe. Isso vai ser o full. E o outer join excludente, ele pega todo mundo de A que não se relaciona com B e todo mundo de B que não se relaciona com A. Se a gente voltar lá na teoria dos conjuntos, a gente vai ver o seguinte, ó. O que é o inner join? Alguém falou aí logo no início, é o intersect, é a interseção. É a interseção de A com B. O que é o left join? É todo o conjunto de A união com A interseção B. Ó, todo mundo de A mais A união B. O right é a mesma coisa, só que é o contrário, né? A leitura é o contrário. É todo mundo de B mais quem é relacionado, quem tiver a interseção de A e B. O outer join. Ó, A união B, união A com interseção B. Que a gente não fez ainda. É esse cara aqui, ó. Opa. O outer join. É esse aqui, ó. Então ele pega todo mundo A, único todo mundo B, e único um terceiro conjunto, que é A interseção B. Ah, mas se ele pegar todo mundo de A e já unir com todo mundo de B, ele já vai pegar todo mundo com todo mundo. Não. Não, porque ele não vai ter essa igualdade aqui que eu estou falando. Ele vai fazer um produto cartesiano, mas não vai fazer essa igualdade. Tá? Não é a mesma coisa, não. Logicamente, do ponto de vista lógico, é diferente. Tá? Aqui ele está pegando todo mundo de A, todo mundo de B e a interseção de A com B. Todo mundo de A, unindo com todo mundo de B e unindo com a interseção de A com B. A duplicidade aqui, ó, como eu falei do distinct, ele retira. Tá? O left join, A menos B. O que é A menos B? É todo mundo que está em A, que não está em B. B menos A, todo mundo que está em B, que não está em A. Então, ó, A união B, é a interseção. A união com A interseção B. Então, é A união com A interseção B. Ah, mas esses elementos já não são de A? Sim, mas aí tem um distinct aqui. E está onde o distinct? Na hora de você apresentar a resposta. Já é interno, isso é um conceito interno. Ele elimina as redundâncias. Eu posso eliminar as redundâncias de forma explícita, usando distinct. O distinct não vale para o asterisco, tá? Ele vale só para a lista de colunas. Se eu botar o distinct aqui, está errado. Não deu erro, não. Em tese, ele não valeria, mas tá aí. Engraçado. Em hora que eu não aceito, não. Tá? Mas aqui ele elimina as redundâncias. Aqui é a mesma coisa, só que é de B para A. Aqui é a mesma coisa. Então ele pega todo mundo de A, une com todo mundo de B, une com a interseção de A e B. Então quem está em A nesse conjunto aqui, ó,
Na hora que chegar aqui, ó, ele vai eliminar a redundância. Quem está em B aqui, na hora que estiver aqui também, ele só vai apresentar um. A menos B é quem está em A e não está em B. B menos A é quem está em B e não está em A. A gente usa bastante isso aqui. Aqui, ó, A menos B está em B, não está em A. União com B menos A é quem está em B que não está em. Então, ele elimina a interseção entre A e B. Tá? E tem uma outra operação aqui que ela não é tão usual, que é a divisão. Mas eu vou explicar ela mais para frente um pouco. Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui para ver como é que a gente está. Vou abrir um pouco para perguntas. O que vocês... Tranquilo? Deu para entender? Vocês já viram isso em momentos passados aí? É a primeira vez? Alô? Estão aí? Eu já tinha visto, professor. Aí foi tranquilo de entender. Tá? Então eu vou pedir o seguinte, semana que vem eu vou passar uns exercícios só para não perder o ritmo aí, tá? Então semana que vem eu vou botar lá no Moodle. Semana que vem eu vou falar como é que tira a restrição de não nulidade da coluna e de departamento de empregado, né? Se botar primary key, foreign key, unique, check, é um alter table, drop, beleza. Mas no caso da não nulidade, é diferente. Então é o único que é diferente. Por isso que eu não mostrei ainda, vou mostrar segunda-feira. E aí eu vou mostrar segunda-feira, vou criar uma linha em empregado que não está relacionado com departamento e vou fazer de novo esses exercícios aí de left join e right join e full join para a gente só dar uma olhada como é que tá, beleza? E aí eu vou colocar a aula aí no Moodle daqui a pouco. Show? Tá, vou disponibilizar também os dois, tanto esse daqui, né, do Group By, quanto esse aqui. Tá? Vou disponibilizar os dois. E vou botar uns exercíciozinhos lá. Vou botar esses exemplos aqui, esses 3 exemplos aqui. Tá? Tem essezinho aqui também que eu vou mostrar. Ou seja, dá pra gente colocar lá. Show de bola, gente? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Então, se não tiver mais perguntas aí, a gente encerra aí a aula. Eu vou fechar a gravação aqui.